7h33, não é possível, Barão. Não é possível, Felipe Bueno. Né? Tá bom. Pô, não dá, a gente fica aqui tentando entrar no horário. Bom dia, bom dia. Tá, eu sou Ricardo Boechat, é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até às 9h, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM, espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está nas praças que compõem a nossa rede em todo o país e no mundo. Bom dia, Brasília, sempre a batata assando em Brasília. Bom dia, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa. Bom dia, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Tampa, Vitória. Bom dia, Manaus, Miami, Maringá, Orlando, Vivos Brazucas, Porto Alegre. Se já falei do meu Rio de Janeiro, falo novamente. Rio de Janeiro, Salvador, e vamos em frente. Muito obrigado também a você que nos escreve, manda mensagens, a sua vigilância, a sua crítica, o seu cafuné. A gente adora o cafuné. Delícia. Né? Muito obrigado também. Está em outras regiões, em outros países, em outras galáxias. Falar em galáxias, você viu que mandaram um carro eu vi. para o espaço? A humanidade, não satisfeita em encher o próprio planeta de lixo, agora está mandando lixo para fora, para o espaço sideral. Soltaram um foguete lá, não sei o quê. Tinha um experimento científico fantástico, diz que baixa muito os custos dos lançamentos para transporte de carga espacial e tal. Mas botaram um carro, vão largar um carro lá em cima. Falcon Heavy é o nome se do fosse foguete. um marciano, eu entrava com um processo na justiça contra a humanidade, entendeu? E pagar o PVA do carro, imagina só. Fica jogando seu lixo espacial pra cá. Bom dia, Luiz Megali, o nosso astronauta Luiz Megali, Júlia Dualib no comando do Café com Jornal, o melhor telejornal matutino da TV brasileira, e também a Fabiana Panachão na bancada do Band News TV. Sintonize agora a TV Bandeirante, o Band News TV. Você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM na Zona Sul de São Paulo, Morumbi. Gente, duas coisinhas aqui pra gente bater uma bolinha. Primeira delas, a decisão de ontem do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, não sei o quê, do Banco Central, aquele colegiado, pela primeira vez, eu confesso a vocês, pode ter sido uma falha minha, mas ontem, pela primeira vez, eu vi imagens da reunião nas televisões, as figuras do Copom, com seus rostos, seus paletós, suas gravatas, na reunião do tal Copom, né? Comitê de Política Monetária. Esse Copom é o que decide se os juros vão ser de 30%, de 3%, de 4%, sendo que este Copom, ao longo da história, colocou o Brasil, com suas alegações macroeconômicas, entre os países de maior taxa de juros do mundo. Mesmo quando os juros aqui caem, não sei o que e tal, a gente continua lá no pódio dos juros internacionais, sendo que em muitas ocasiões o ouro foi do Brasil, ouro, prata, bronze, estamos sempre ali, lá na casa do Beleléu, em cima, bem no alto, juros enormes, uma coisa incrível. Os empresários, as pessoas ligadas à produção de riqueza, que estão com o dela assando, investindo, correndo risco, aplicando, gerando emprego, sempre reclamaram das taxas de juros brasileiras, altíssimas, imorais, absurdas, coisa de agiotagem. Pois bem, ontem esse Copom, e eu sempre reclamei aqui, quem são os caras do Copom? Você entra no elevador, né? E diz assim: ô Barão, tudo bem? É porque é o Barão. Você entra no elevador, diz: oi, deputado tal, oi, médico tal, oi, não sei o que. O cara do Copom, você não sabe quem é. É um ser abstrato. Se entrar no elevador, você não sabe que aquele cara determinou que a sua empresa vai quebrar ou não vai quebrar, que o dinheiro que você vai pegar no banco vai custar muito mais do que teria que custar, e por aí vai. Agora, ontem eu fiquei feliz de ver a imagem de suas excelências tomando uma decisão. É bem verdade que a decisão de ontem foi positiva, historicamente positiva. Não me lembro dessas imagens quando suas excelências aumentaram a taxa de juros. Ontem eles reduziram pela 11ª vez seguida e a taxa Selic caiu para 6,75% ao ano. É a menor taxa desde que começou a série, acompanhando aí a série histórica, são 32 anos que o Brasil não tem essa taxa de juros tão baixa. É um dado positivo para a economia, sem sombra de dúvida. Hoje, Luiz Carlos Mendonça de Barros vai conversar a respeito
desta taxa, dos impactos que ela produz, quais são as consequências e tudo mais. Como analfabeto, eu continuo não entendendo como é possível o país trabalhar com uma taxa referencial de 6,75% ao ano, que é a taxa que passa a vigorar agora, e os bancos continuarem oferecendo dinheiro a clientes 350 no cartão de crédito, 390 no cheque especial ou vice-versa, taxas. Experimenta pegar um empréstimo num banco, aí no seu banco hoje é 6,75% ao ano. Ah, não, mas eu não posso emprestar 6,75%, porque eu sou um banco, eu tenho que pagar os empregados, manter a propaganda, botar faixa na fachada e coisa, manter a agência. Tá bom, então me cobra 9, me cobra 7, mas não, eles cobram 100, 200, 80, 75, não sei, e vou perguntar isso ao Luiz Carlos Mendonça de Barros, como é que fica a relação dessa taxa que está hoje nas manchetes dos jornais como um grande fato, e realmente um grande fato, a menor taxa de juros da história do Brasil desde que se começou a medir. Estou vendo aqui as referências de 1999, desde então não tivemos taxa de juros tão baixas referenciadas pelo Banco Central, mas queria saber depois como é que isso impacta no supermercado, como é que isso impacta na vida das pessoas, no guichê do banco, naquele que está devendo o empréstimo, renegocia o empréstimo, como é que é, como é que não é, como é que isso vira coisa prática, né? Lembrando também que nesta mesma reunião dos senhores do Copom, agora finalmente aparecendo na televisão, foi dito também que esta série de 11 quedas sucessivas na taxa de juros está interrompida, ou tende a ser interrompida na próxima reunião, porque o cenário internacional teria mudado e a reforma da Previdência não parece que vai ser aprovada, então não sei o quê. Da outra vez também um piriri internacional fez com que o Banco Central também no Copom não fizesse uma redução que estava prevista por todo o mercado. E depois o cenário internacional melhorou para chuchu, agora deu um piriri nas bolsas aí e tal, o negócio de alta de juros nos Estados Unidos, essa coisa toda, estão recuperando aos pouquinhos, e o negócio da reforma da Previdência cá entre nós, tem que esperar o meio político decidir o que vai fazer, que reforma vai fazer ou não, e não me parece que seja razoável ficar usando a reunião do Copom para sinalizar pressão política na decisão que o Congresso tem que tomar nessa área. De qualquer maneira, está aí a taxa de 6,75%, a menor taxa de juros da história do Brasil. O outro assunto que está nas manchetes, voltou para as manchetes, voltou para a discussão agora no campo político, é a tal candidatura do Luciano Huck. Hoje tem uma notícia importante a respeito disso, importante, eu diria com destaque, digamos assim, na primeira página do Globo. O colunista Merval Pereira diz que o Fernando Henrique Cardoso, que já nos últimos dias, o Hélio Gaspari no fim de semana, domingo, colocou que Fernando Henrique estava de fato manobrando para que a candidatura do Huck à presidência da República ganhasse fôlego. Fernando Henrique Cardoso, figura referencial, né, no tucanato e além do tucanato, é uma figura de referência na política brasileira, num campo ali de centro-esquerda, centro-direita, como queiram classificar. E o Fernando Henrique confirma nos atos seguintes a notícia do Hélio Gaspari de domingo passado, porque já deu declarações, eu li ontem, que ele achava importante que o novo entrasse na política brasileira, ou coisa assim, ideias novas e tal. E hoje, num movimento que o Globo está dando na coluna do Merval Pereira, um ato assim bastante representativo, dentro da teatralogia da política, Fernando Henrique Cardoso vai receber Luciano Huck. E, segundo o colunista do Globo, esse encontro vai tratar das decisões presidenciais, das eleições presidenciais, e uma conversa que será fundamental para uma decisão final de Huck, que deve acontecer até depois do Carnaval. O encontro acontece em meio à fragilidade da candidatura de Geraldo Alckmin pelo PSDB à pré-candidatura. No estado de São Paulo, também neste campo, está a coluna do Estadão, com a Andresa Matas, dizendo o seguinte, que o Luciano Huck apresentou uma defesa no Tribunal Superior Eleitoral a uma ação movida pelo senador Lindbergh Faria e pelo deputado Paulo Pimenta, ambos do PT,
questionando aquilo que seria uma divulgação em período não autorizado de sua tal candidatura, porque ele apareceu no Domingão do Faustão falando de política. O TSE recusou essa pretensão dos parlamentares do PT de cobrar uma multa de Luciano Huck por esta razão, mas na defesa do Luciano Huck, seus advogados disseram claramente da seguinte forma: reiteram que ele não será candidato ao pleito deste ano. Por que eu estou pegando essas duas coisas? Porque eu quero dizer o seguinte: estou nesse aspecto com a senadora Marina Silva no Canal Livre de poucos dias. Disse: olha, a justiça tem que decidir logo qual vai ser a possibilidade de Lula ser candidato ou não ser candidato. Não porque ela esteja defendendo uma coisa ou outra, mas porque ela acrescenta, com razão, de que o eleitor tem o direito de saber quais são as peças que estão no tabuleiro. É mais ou menos uma loucura que um país com 210 milhões de habitantes, na crise em que está, com os desafios que tem diante de si, não consiga saber com clareza quem é e quem não é candidato à presidência da República. Está cheio de não sei nessa área, está cheio de tô em dúvida, está cheio de tô pensando. Tô pensando o quê? Eleição em outubro. Ao posicionar-se claramente como candidato, você tem que começar a dizer o que você quer fazer com o país, caso seja eleito. E é pouco dizer que quer renovar a política. Se for para renovar a política apenas por uma questão etária, eu vou botar a candidatura da minha filha Valentina, de 11 anos, para a presidência da República. Coloca um bebê, vai num berçário, pega um bebê, manda como candidato, você está renovando. Do ponto de vista etário, saem os velhos, entra o novo, bota logo o novíssimo. Idade não significa absolutamente nada em relação a posicionamento político, até porque está cheio de jovem aí, adolescente, com as posições mais retrógradas, mais antigas que pode se imaginar. E tem alguns velhinhos que são bem traquitanas, com ideias bem avançadas. Eu estou dizendo isso tudo porque acho um pouco injusto com a população, com os brasileiros, que jamais tiveram tanto interesse pela política quanto nos últimos anos para cá, que eles não sejam alimentados com informações claras pelos personagens que protagonizam a discussão política hoje com vistas à sucessão presidencial. O Luciano Huck, por quem eu tenho grande simpatia e grande admiração, precisa dizer de uma vez por todas se ele vai de táxi ou carro oficial nos próximos anos de sua vida. Qual é o seu projeto de vida? Ele é um homem bem sucedido, um profissional talentoso, ganha muito bem, merece ganhar muito bem. É uma decisão de vida complicada, porque você abandona uma carreira vitoriosa, com um ganho muito significativo de salário, de publicidade e tudo mais, para entrar na vida pública que impõe, pelo menos aos honestos, uma austeridade e ganhos uma austeridade muito maior e ganhos muito menores. Então, primeiro, Luciano Huck, há poucas semanas, disse que definitivamente não era candidato, soltou uma nota, agora vai encontrar Fernando Henrique Cardoso para quê? E outra coisa, o que Fernando Henrique Cardoso está procurando nessa conversa? Se o Luciano Huck disse que não era candidato, e segundo a coluna do Estadão, os seus advogados disseram ao TSE que ele também não é candidato. Ora, se ele não é candidato, ele tem o dever, até porque ele está dizendo que vai renovar a política, de ser claro. O Luciano Huck, para de fazer esse tipo de movimento e diga claramente se é ou não é pré-candidato, se admite ser ou não admite ser. Porque a última informação que você mesmo deu era de que não admitia ser, que não seria, e que os seus advogados confirmaram neste recurso ao TSE. Fernando Henrique Cardoso, se o Luciano Huck disse que não quer ser candidato, por que tu está enchendo o saco com esse oba-oba, parecendo que tem um trunfo no colete para jogar diante da opinião pública como uma possibilidade real, uma opção real para a sucessão presidencial? Justiça, vocês têm que decidir o negócio do Lula. E o Lula é candidato ou não é candidato? Pode ser candidato ou não pode ser candidato? Ficar empurrando isso com a barriga até o último minuto do jogo não é um problema do Lula nem do Huck. A falta de clareza nesse horizonte impede que as pessoas comecem a reunir informações e convicções para decidir seu voto, para direcionar o debate para algo produtivo. Fica esse blá blá blá, esse espumeiro que a gente não sabe quem está indo para onde, nem com que intenção, né? Eu tô louco para que o Luciano Huck diga claramente que é candidato, para eu começar a perguntar para ele: e aí, o que você vai fazer com essa loucura aqui que é o Brasil? Quero ouvir as ideias dele.
E repito, a ideia de dizer que o simples fato de não ser político e de ser mais jovem representa um ganho potencial para o país me parece discutível. Tá cheio de gente que não é política, cheio de gente que é jovem para chuchu, até mais do que o Luciano Huck, e que provavelmente será um desastre se pegar o comando do país. Não estou contra a candidatura, estou querendo que ele seja claro com isso. Essa reunião de hoje com o Fernando Henrique Cardoso, mais do que cobrar clareza de Luciano Huck, eu quero cobrar clareza do idoso Fernando Henrique Cardoso, 2 vezes presidente da República. Ô Fernando Henrique Cardoso, dá para você ser claro? Dá para você falar alguma coisa que não seja em tucanês? Luciano Huck é seu candidato? Está no jogo? Ele é candidato por ele mesmo? Porque enquanto isso não se define, o campo real da disputa política fica na penumbra. Para mim, só para concluir, eu não tenho... vai a língua para a guilhotina. Para mim, a eleição que vem por aí vai recolocar na disputa real os representantes dos campos clássicos do confronto ideológico histórico das eleições. Alguém correndo ali pela esquerda, centro-esquerda, alguém correndo pela direita, centro-direita. Não creio em extremos nessa eleição e não creio em Batmans, em super-homens, em salvadores da pátria. Esta eleição, muito provavelmente, vai nos colocar diante de opções mais ou menos clássicas do ponto de vista do campo ideológico e opções que, repito, representarão estruturas partidárias sólidas, estabelecidas, com capacidade de alianças e tudo mais, tempo de televisão, essas coisas que acabam pesando na hora do jogo real. O resto é espuma, muita espuma. E o que me impressiona é que nesta espuma tenhamos gente surfando com idade onde já não deveria estar surfando, ou querendo surfar sem dizer que gosta de surf. Pô, pelo amor de Deus, sejam claros. Vamos lá.